Prezados irmãos e irmãs, prezados telespectadores, internautas, radiovintes, é nossa alegria nesse momento, mais uma vez, estar aqui, levando até você um programa catequético. E o programa, nestes últimos tempos, se volta para o jubileu de 2025. Não sei se todos estão sabendo que o Papa Francisco convocou a igreja toda a realizar um jubileu com indulgências, com momentos assim de encontros com o Santo Padre, com ele mesmo. Então, um momento assim muito forte para a vida da nossa igreja, até para renovar o compromisso que a gente tem com Jesus Cristo. Muito bem, e foram então publicados cadernos. Esses cadernos, eu tenho aqui em mãos o primeiro caderno, chamado Caderno do Concílio. São 34 cadernos. Este primeiro, que teve até a apresentação do Papa Francisco, quando ele diz assim: é preciso revisitar o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II completa 60 anos justamente no ano jubilar de 2025, porque o concílio terminou em 1965 e 2024, 60 anos. E nós vamos então, em muitos programas, apresentar o conteúdo de alguns desses cadernos. E o primeiro é o Vaticano II, História e Significado para a Igreja. E nós estamos assim já dentro da realização do concílio, dentro da história do concílio, falando sobre a terceira sessão, porque o concílio aconteceu em algumas sessões. Então, dentro das sessões, houve um momento que o apostolado dos leigos foi amplamente discutido. A gente sabe que na história do passado, os leigos não tinham assim, muita atuação na igreja. Era uma igreja assim, muito clerical, se podemos dizer. Só que ao refletir sobre o papel do leigo na igreja, aí houve muitas contradições. Houve os progressistas que pediam maior participação dos leigos, as pessoas cabeça mais aberta. E houve também os conservadores que insistiram na obediência que os leigos devem ter à hierarquia. Olha bem, uma situação completamente diferente. Outro tema debatido foi a liberdade religiosa, superando a religião do Estado, porque até então o Estado só podia ter uma religião. E é claro que a igreja era católica, porque no fundo é aquela que marcou muita história do passado. Agora o tema foi aceito e todas as religiões estão então hoje livres a atuar em todos os países, em todas as realidades locais. Não há aquele privilégio de uma igreja ou de outra. Não, hoje todos têm liberdade. Isso veio também lá do Concílio Vaticano II, uma consciência da própria Igreja Católica de que o mundo tem que ser aberto para todos, não pode se fechar dentro de um contexto só. Agora, na quarta sessão do concílio, terminada a quarta sessão, vem a conclusão do concílio. E aí foi instituído dentro dessa quarta sessão o sínodo dos bispos. Não havia o sínodo dos bispos naquele momento. E foram aprovadas 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. E se você pega o compêndio do Concílio Vaticano II, você vai justamente encontrar 16 documentos, 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. E o concílio foi concluído, terminou em 8 de dezembro de 1965. Olha bem, começou em 62, no mês de outubro, e terminou em 65, no mês de dezembro. No discurso de encerramento, o Papa Paulo VI, ele pediu a todos, olha bem o que o Papa pediu: renovação de pensamento. Não ficar com pensamentos antigos. O mundo muda, a tecnologia, todas essas mudanças da história, o pensamento da igreja também precisa renovar. Não significa perder as riquezas da doutrina, mas renovar o pensamento em torno da doutrina, uma maneira nova de ser apresentada para a cultura moderna.
Também ele pediu que houvesse, vamos dizer assim, renovação de atividades, renovação de costumes, renovação de força moral, né? Que a moral fosse assim muito empenhativa, vamos dizer assim, assumida por todos com responsabilidade. Também que houvesse uma renovação no sentido da alegria de ser cristão e principalmente renovar a esperança. Olha bem, Paulo VI então pediu tudo isto. Vamos renovar o pensamento, as atividades, os costumes, a força moral, a alegria e a esperança. E aqui a gente termina também o programa. Vamos continuar no próximo, a gente conta com você, para a gente entendendo e conhecendo essa riqueza que foi o Concílio Vaticano II, para assim a gente estar se preparando para o jubileu de 2025. Eu termino aqui lhe desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.